Fala meus fofos, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje nós temos um vídeo sobre o Starfield. Duas coisinhas aí sobre o jogo, né? Uma delas que talvez dividiu um pouco os fãs aí e alguns não curtiram tanto. E uma outra notícia que meio que uma leva a outra, né? Que revela um pouco sobre a estrutura de Starfield, como vai funcionar as quests e etc, né? Vamos comentar sobre essas duas coisinhas aqui, sobre este joguito que aparenta estar maravilhoso, né? Então, antes da gente começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aí no canal. Lembrando, se quiser participar para concorrer ao PlayStation 5 ou o valor dele, acesse o meu link na descrição. Amanhã vai rolar já o resultado, tá? Então você tem, tipo, hoje é o último dia para participar, basicamente, tá? Então, vambora pro vídeo. Então, né? Vamos falar das opções de romance do Starfield. No vídeo que eu trouxe sobre algumas informações, né, naquele vídeo eu compilei tudo sobre a live do Starfield, né, do podcast do Starfield que teve com o Todd Howard, que é o diretor, e eu falei ali, né. Entretanto, algumas notícias a mídia começou a espalhar de forma mais fragmentada, né? E aí, uma dessas notícias daquele podcast que começou a ficar um pouco em alta foram as opções de romance. Eu quero pedir desculpa porque naquele vídeo eu fiz uma tradução errada do que o Todd Howard falou. Porque que acontece, né? Nós vamos ter 4 opções de romance dentro do Starfield. Essas 4 opções de romance, que não é um número muito grande, né? Estão apenas dentro da Constelação, que é um dos grupos principais que a gente tem dentro do game. E serão 4 personagens ali que terão romance. Eu arrisco a dizer que os 4 personagens serão a Sarah Morgan, o Sam Coe, o Barrett e uma personagem que não é muito mencionada, que é a Noelle, tá? Devem ser 2 opções masculinas e 2 opções femininas, tá? Então a gente vai ter esses 4 personagens que a princípio são os romances que a gente pode ter, né? O Barrett e a Noelle, tem uma cena deles que na hora que eles falam de romance, lá no direct do Starfield, por exemplo, aparece o Sam conversando com a Noelle. Então assim, eu acho que esses daí são personagens ali que terão romance, até porque eles parecem ser bem ali personagens importantes da Constelação. E assim, isso é bom ou ruim? Então, né, a ideia é que o romance do game seja algo mais profundo, algo mais bem feito. E para isso eles limitaram mais opções. No Fallout 4, por exemplo, a gente tinha, se eu não me engano, 8 opções de romance, só que 2 vieram na DLC, então eu acho que eram mais 6 opções. Então assim, no Fallout você tinha mais opções. Starfield eles enxugaram isso. No Skyrim, tipo, você tinha várias opções, mas eram todas muito rasas, assim, né, você podia casar e tal, levar ali, né, colocar a esposa pra morar com você, e as falas eram bem rasas e tal, tipo, não tinha personalidade com nenhum personagem que você escolhia ali no Skyrim, por exemplo. Então, eles decidiram focar mais nisso, né, colocando um romance mais profundo. E aí isso dividiu um pouco os fãs, porque tinha galera que achava que teria mais, pelo tamanho do escopo do jogo, outros gostaram pelo fato de que vai ter menos, mas vão ser mais trabalhados. Mas tem uma coisa que eu ali, né, não esperava tanto assim, tanto que eu acabei até traduzindo errado no meu último vídeo, queria até pedir desculpa pra vocês, porque eu entendi que a gente teria uma opção de romance dentro dos 4 principais grupos que a gente tem no Starfield, mas não, são 4 opções de romance dentro da Constelação, e isso leva a gente a ver como é que é a estrutura do jogo, pelo fato de que a Constelação, ela vai ser, sim, a quest principal do game, tá? Ela vai ser a facção principal. Por quê? O que eu tava achando que seria? Eu achei que seria uma pegada igual eles fizeram no Fallout 4. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. O Fallout 4 funcionava como? No Fallout 4, né, a gente tinha os grupos, tipo a Brotherhood of Steel, a Ferrovia, a Railroad, os Minutemen. Esses grupos, entretanto, eles não eram secundários, como no Skyrim, que você tem uma quest principal e você tem outras facções secundárias. Aqui, eles todos eram meio que principais. Se você se aliasse e fizesse full quest dos Minutemen, por exemplo, aquilo e te levaria pro final dos Minutemen. Então, dependendo do grupo que você escolhesse, né, você ia fazer uma linha de quests e chegava um determinado momento que o final você fazia a linha de quests relacionada àquele grupo e você meio que terminava do lado deles, né. Eu imaginava algo parecido no Starfield, mas pelo que eu entendi, não. A gente vai ter a Constelação, que é o que vai contar o enredo principal da história, e as outras facções, elas são grandes assim, mas elas serão mais secundárias. Talvez, claro, possa ouvir um conflito entre uma ou outra e eles meio que se entrelacem, mas o plot vai rondar mais
ali no caso da constelação. É parecido com o Skyrim, né, que a gente tinha os Imperiais, os Stormcloaks, que era a quest principal, mas a gente tinha, tipo, a Guilda dos Magos, a Guilda dos Ladrões, a dos Assassinos, por exemplo, que eram conteúdos grandes também, mas eram secundários, eles não eram definitivos para você completar a história, por exemplo. Então eu acredito que eles fizeram nessa mesma estrutura de Skyrim, né? Inclusive a constelação é o tema, por exemplo, da edição de colecionador do Starfield. Então sim, é ali o enredo principal do game, e os outros grupos que a gente tem, como por exemplo a Freestar Collective, que é um dos grupos, ou os Crimson Fleet, né, que é o grupo de piratas espaciais, eles serão algo semelhante. Tipo, os piratas espaciais devem ser algo semelhante à Guilda dos Ladrões, por exemplo, do Skyrim. E eles não têm um papel 100% importante na trama principal. Então isso revela, né, essas opções de romance revelam pra gente, inclusive, a estrutura do game, que vai ser algo mais pro lado do Skyrim ali, do que do lado da abordagem que o Fallout 4 tomou, que era de você, né, ter os 4 grupos ali, o instituto e tal, né, como membros da quest principal também, né, você podia fazer a linha de quest. Mas o que me decepcionou foi meio que isso, porque eu preferia, né, eu gosto sim de você ter as opções de romance talvez diminuídas com mais conteúdo, com conteúdo mais bem feito, mas o que eu não gostei muito foi justamente o fato deles estarem concentrados na constelação, a princípio, né? Por quê? Pô, você tem ali os Space Pirates, por exemplo, aí você se alia meio que... se alinha com a ideia deles, ou do outro grupo lá da Aquila City, né? Que é aquela cidade mais neon lá. Você meio que gosta muito daquele grupo, por exemplo, né? Você se identifica muito com aquele grupo, e você não vai ter uma opção ali no jogo, né, de romance que seja daquele grupo que se identifique um pouco mais com o seu jeito ali de pensar, né? A princípio é isso. Eu não sei se, por exemplo, vão ter personagens da Aliança que são aliados, né? São alinhados, pelo menos, com esses outros grupos. Aí tudo bem, né? Mas eu esperava isso, né? Eu até entendi errado, mas infelizmente é assim. Então, tem grupos, facções importantes que, por exemplo, a gente não vai ter nenhuma opção, a princípio, assim, pelo menos de romance, né? Todos estarão na constelação. E isso meio que parece pra mim, assim, que eles são personagens que têm uma ideia meio que muito próxima um do outro. Claro que eles vão ter opiniões, jeitos diferentes, né? Mas isso me dá um pouco essa impressão. Você não teria um personagem em outro grupo que você tivesse um sentimento, uma coisa diferente, né? Como, mencionando novamente o Fallout 4 aqui, que a gente tinha, por exemplo, a Piper, que era da ferrovia, ela tinha as ideias daquele grupo, e você também poderia, por exemplo, se relacionar com o Paladin Danse, que era da Brotherhood of Steel e tinha todo aquele estigma, todo aquele jeito de pensar daquele grupo, né? E você poderia gostar dos personagens, se aliar aos personagens que eram mais daqueles grupos que você teve ali, né? Você se identificou mais com aqueles grupos. E eu acho que isso não vai estar no Starfield. Então, isso meio que dividiu os jogadores aí, né? Por um lado, é bom o fato de a gente ter menos opções, mas elas forem muito bem trabalhadas, se for de fato assim. Por outro lado, é ruim que elas parecem que ficaram muito centralizadas em um ponto só. Os personagens que dá essa opção pra você, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Mas basicamente isso daí, né, revela inclusive um pouco sobre a estrutura de quest do jogo, né? Que vai ser muito possivelmente muito parecido com o Skyrim do que com o Fallout 4, que abordava uma forma um pouco diferente, né? Fazendo todos os grupos serem muito mais importantes do que os grupos das facções eram no Skyrim, por exemplo. Então, a gente vai ter possivelmente este alinhamento aí de ideias, né, de facções, grupos, desta forma, né, considerado dessa forma. A constelação vai ser a quest principal, vai ser o grupo principal, e o resto vai servir talvez como uma implementação, né, como se tinham Imperiais, Stormcloaks, que era uma implementação, mas o resto vai servir como se fosse uma Dark Brotherhood, por exemplo, ou a Guilda dos Ladrões, que eram mais secundárias, embora é aquele secundário absurdamente bom, né? A Dark Brotherhood pra mim é melhor que a quest principal de Skyrim, inclusive, né? Então acho que vai ser nessa pegada aí. Mas basicamente é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um grande beijo, um grande abraço. E me diz aqui também o que vocês acharam nos comentários, é claro. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau.